Pronto, está iniciando a gravação. E Fechou, Léo. Obrigado. está iniciando pelo Red Eye também. E você tem que liberar aí, por favor, o Rafael. Não apareceu aqui ainda, não. O OBS já tá gravando, né? Você fala a questão do Red Eye, né? Isso. Vai aparecer aqui no Google Meet. Mas, sem mais Eu tenho que delongas, ler para a gente... receita aqui. Beleza. Maravilha. Bom, iniciando aqui novamente, o nosso tema de hoje é para falar sobre precificação. Tá? A gente evitar alguns erros que são comuns, acho que algumas práticas de cálculo e de interpretação. Eu queria trazer algumas formas diferentes, né, de interpretar precificação em si. Antes disso, né, antes de interpretar o cálculo, eu queria que a gente pudesse explorar um pouco mais o ambiente financeiro. Né? Algumas pessoas talvez não tenham esse entendimento macro, às vezes precisa de entender um pouco mais o ambiente financeiro para depois em si conseguir ter uma boa precificação aí dentro da sua empresa. Então, para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Leonardo Miossi, eu tenho uma empresa de consultoria, já fazem pouco mais de 8 anos. Eu estou há 15 anos nesse mercado de gestão financeira e gestão administrativa, gestão de processo, gestão de estoque. 8 deles pertenceram ao Magazine Luiza, então eu aprendi muito, né, nessa empresa. E em seguida eu iniciei um projeto de consultoria, onde eu também trabalho, né, presto serviços de mentoria, né, junto a algumas empresas que estão em processo de crescimento ou estão em um processo delicado, né, na área financeira. Faço parte junto com o Rafael aí também do projeto no Futura Franca, um projeto que visa incentivar mais, né, o empreendedorismo e o comércio digital da cidade. Eu estou atuando como tesoureiro nesse projeto, então é mais um projeto aí junto com o Rafa. Hoje, a gente, né, da empresa, da consultoria, a gente atendeu mais de 100 projetos. A gente hoje faz uma gestão de aproximadamente aí de 40, 45 milhões mês. Além disso, eu tenho, né, uma frente educacional, onde tem vários arquivos e vários materiais aqui onde eu faço cursos, dou algumas palestras, participo de alguns eventos, então certificados, né, e pessoas que participaram ativamente desses cursos que eu desenvolvi, foram mais de 400 empresários. E aqui estão as minhas redes sociais para poderem acompanhar. Tem meu Instagram pessoal, onde eu compartilho bastante conteúdo, mais voltado para o lado motivacional e para o lado comportamental financeiro, e o New Mind aqui, onde eu compartilho bastante dicas aí do dia a dia financeiro das empresas. Tá? Então, bora iniciar, né, mais um material aqui. Eu queria iniciar esse momento dizendo que o ativo mais precioso que a gente tem na empresa hoje é as informações que uma empresa tem. É a clareza dessas informações. Porque hoje tudo, né, vários empresários e vários empreendedores que têm uma veia comercial se baseiam num feeling, né, de mercado e numa veia também empreendedora, etc. Mas também para que se tome várias decisões é necessário ter números, é necessário ter informações. Uma parte é uma parte de uma decisão, ela é baseada no feeling, no emocional, e outra parte é baseada numa informação técnica, que são os cálculos, que são as informações, as viabilidades para ver se é viável ou não determinado investimento, determinado corte, determinado aumento e etc. Então eu entro aqui agora com essa apresentação dizendo isso: a verdadeira força, né, de uma empresa está na clareza do que ela consegue gerar de números, gerar de informações e base de dados. E para isso, né, o nosso objetivo aqui hoje, né, além, né, de destrinchar todos esses dados, essas informações, é a gente apresentar aqui e entender todos os pilares financeiros que sustentam uma empresa de forma saudável.
Então, uma empresa ela passa por várias informações financeiras e vários pilares para que se tenha uma base financeira confiável, uma base financeira para tomar decisão. Essas bases de informações são ligadas a indicadores, são ligadas a uma precificação estratégica, a uma projeção de fluxo de caixa, um entendimento de caixa do mês, a uma gestão de estoque. E sim, estoque tem tudo a ver com precificação, gestão de caixa e gestão de rentabilidade. Então, o objetivo aqui é a gente fazer um tour por isso e entender um pouco porque, no final das contas, precificação vai ser uma coisa que vai ser de cada empresa vai trabalhar de uma maneira, desde que seja uma precificação estratégica, tá? E é isso que a gente vai destrinchar aqui. Bom, seguindo aqui, antes de ter uma informação e um indicador bem feito, é necessário que a gente tenha uma base de informação bem feita e processos bem definidos. Dentro do financeiro hoje, dentro do setor financeiro, o básico é a gente ter uma organização e uma padronização de lançamentos. O que isso quer dizer? Pode ser numa planilha, pode ser num Excel, né? Pode ser num RP, pode ser num caderno, mas tenha uma informação clara e bem definida dos seus dados. Quanto que está entrando de vendas, quanto que está saindo para pagar as contas, quanto que eu tenho de caixa hoje, para quem que foi o dinheiro, de quem que eu recebi, quem que está atrasado. Isso tudo, um ERP, o mais simples hoje, o mais intuitivo faz, que é o Bling. É um sistema barato que concentra todas as informações ali e você consegue ter uma segurança e uma automação ali de alguns processos, como a conciliação bancária, que é o segundo processo aqui que eu diria que é primordial no dia a dia das empresas. O que é isso? Entender o que estava no meu caderno, na minha planilha, no meu sistema provisionado, né, lá previsto para recebimento ou pagamento, e eu conflitar isso com o meu extrato bancário, com o meu caixa, para entender de fato se tudo que eu estava prevendo realmente aconteceu. E se não aconteceu, por quê? Se foi porque, por exemplo, um recebimento ele não caiu por um atraso, ou se teve alguma ocorrência, etc. Ou se eu não fiz determinado pagamento porque eu esqueci, e assim por diante, né? A conciliação é para fechar o cerco ali e deixar a informação financeira mais segura possível. E por último aqui tem um controle de saber de tudo que eu preciso de pagar e tudo que eu preciso para receber. Isso aqui é o que qualquer empresa hoje, seja faturando R$500 por dia ou seja faturando 1 milhão, tem que ter. E assim, eu já passei por empresas que faturam 1 milhão e não tem. Não tinha, aliás. Então, são coisas que, por mais que pareça óbvio, é necessário. Eu, particularmente, por exemplo, as minhas contas mesmo, todo dia eu abro no meu banco, vejo quanto tem de saldo, o que eu gastei ontem, o que eu vou gastar hoje e se eu tenho dinheiro para fazer uma compra semana que vem, fazer alguma coisa diferente ou não. Então, é uma questão de hábito e cultural. Toda empresa tem que ter. Beleza, esse básico vai garantir para a gente boa gestão financeira, vai garantir disponibilidade, entendimento de disponibilidade de caixa, vai entender se a gente precisa de ter algum tipo de padronização e prevenção de erros. Esse controle ele garante que a gente faça a integração com outros setores. O que isso quer dizer? Tudo que é de movimentação dentro de uma empresa passa pelo setor financeiro. Então, se eu vou comprar um mouse, eu preciso de uma aprovação financeira, eu preciso de entender se eu tenho dinheiro para aprovar ou não. Se eu vou contratar uma pessoa, eu preciso de saber se tem recurso suficiente ou não. Se vai fazer um investimento em infraestrutura, TI e tudo mais, consulta o financeiro também. Então, tudo isso garante com que eu tenha controle suficiente para que eu tenha controle e gestão dessas informações aqui. É o básico, tá? Seguindo, né, depois de tudo isso que a gente viu de questões básicas e de processos básicos financeiros, a gente, para diagnosticar uma empresa se ela é financeiramente e economicamente saudável, a gente tem 3 frentes aqui para serem exploradas.
três principais indicadores, que, de novo, tanto uma empresa de micro porte quanto uma empresa de grande porte tem entendimento e tem um olhar clínico para esses indicadores. E, inclusive, empresas de capital aberto demonstram isso, né, através dos seus demonstrativos de resultados. Magalu, Renner, Arezzo e tudo mais tem que demonstrar isso daqui, porque quem vai investir na empresa precisa de entender esses três pontos, que são rentabilidade. Uma empresa precisa de ser rentável. O que é ser rentável? É eu gerar lucro das minhas vendas. Então, essa rentabilidade ela é apurada através de um indicador chamado DRE. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. É fechar um exercício de mês das vendas e etc. e entender se aquelas vendas geraram lucro ou prejuízo. Beleza. Da rentabilidade, a gente tem um segundo indicador que é o caixa. O caixa é uma empresa precisa, além de ser rentável, ela precisa de gerar caixa. Uma coisa é eu entender o que aconteceu no mês com as dadas minhas vendas e outra coisa é eu entender o que aconteceu com o caixa. A gente vai entrar um pouquinho em detalhe daqui a pouco. Mas entender o que aconteceu com o caixa. E entender isso é olhar para dois indicadores dentro desse caixa aqui. Fluxo de caixa projetado, fluxo de caixa realizado. O realizado, eu olho tudo que aconteceu no mês, tudo que entrou e tudo que saiu. Se isso gerou mais dinheiro, né? Se houve um superávit ou se houve um déficit. O fluxo de caixa projetado, ele vai olhar o seu dinheiro que você tem hoje na conta corrente e vai projetar ele em 1 mês, 2 meses, 3 meses e entender se daqui 3 meses, em algum momento, vai ter falta de caixa, dado as minhas vendas e dadas as minhas despesas projetadas. Isso garante, né, que se a empresa está gerando dinheiro ou não. Um terceiro indicador é o indicador de liquidez. É a gente olhar dentro da empresa e saber se ela tem condição de honrar com as suas obrigações, seus pagamentos. Isso tudo dentro de 12 meses. Então pense o seguinte, se eu fechar minha empresa hoje, pegar o meu caixa, pegar o meu estoque, pegar tudo que eu tenho para receber, pegar todos os meus imobilizados e transformar tudo isso em dinheiro, eu consigo pagar tudo que eu devo? Eu consigo honrar com as minhas obrigações? Sobra dinheiro ou não? Isso é uma análise de liquidez, é a capacidade de pagamento. Então, em resumo, uma empresa precisa de dar lucro, uma empresa precisa gerar caixa e, acima disso, ela precisa de ter recursos suficientes para bancar com as suas obrigações, bancar as suas dívidas a curto prazo. Isso é o básico hoje para a gente poder entender. Existem vários outros indicadores, inclusive que vai avaliar o quanto que uma empresa vale no valuation dela, o quanto que uma empresa tem de recursos suficientes para gerar mais dinheiro, enfim, tem vários outros indicadores. Só que hoje, para a gente olhar a saúde, é necessário esses três, são primordiais. Todos são muito fáceis de construir, são contas muito fáceis, desde que tenha, novamente, aquelas informações, desde que tenha números, desde que tenha uma base de dados. Beleza? Então, seguindo aqui, se a gente for explorar cada um deles, eu vou entrar aqui de forma muito rápida dentro de cada indicador. A DRE que a gente falou, por exemplo, que é a DRE que vai apurar lucro ou prejuízo, ela tem duas formas de ser desenhada. A primeira forma é o seu próprio contador que desenha. Ele pegar todas as movimentações fiscais no mês e gerar o que eles chamam de balancete, né? Dentro desse balancete vai estar lá uma demonstração contábil para saber se você teve lucro ou prejuízo no mês. Esse balancete, essa DRE contábil que o seu próprio contador faz, ele vai gerar esse indicador provavelmente lá para o dia 20, lá para o dia 25, ele vai te entregar esse dado, que é essa estrutura aqui. É uma estrutura que tanto uma empresa, uma padaria tem, quanto uma escola. É a mesma estrutura, porque ela segue um padrão, uma lei
de acordo com a lei aqui 6.404, ela tem que seguir esse padrão. O lado bom disso é que quem tem uma contabilidade e quem, né, fecha resultado e tudo mais, os bancos, investidores, o governo olha para o contábil. Eles olham para o que está acontecendo contabilmente na sua empresa. Então, quem tem movimentação fiscal, compra com nota, vende com nota, todo mundo contratado, CLT e tudo mais, isso aqui, esse contábil é para estar 100% correto. Agora, existem empresas que não seguem essa movimentação fiscal, vamos dizer assim, que a gente chama de proforma. Não tem 100% dos seus dados fiscais contabilizados. E aí existe o que a gente chama de DRE gerencial, que é a gente pegar lá no seu sistema, pegar lá no seu caderno, na sua planilha e transformar os dados em uma DRE e apurar se houve lucro ou prejuízo. Tranquilo aqui, até agora, né? Entendimento de contábil e gerencial é para entender aqui como que foi, né, a movimentação da empresa no mês baseando nas suas vendas. Então, eu vou até explorar aqui um pouquinho. É possível, né, a gente entender que a minha primeira linha é uma venda, quanto que vendeu no mês e ali abaixo todas as deduções. E aí é importante ressaltar, e eu já vi muito isso, as pessoas compreendem dentro da DRE que o CMV, que é o custo das mercadorias que eu vendi, compreende que são as compras. E não são as compras do mês. É tudo que a gente consumiu de estoque para gerar aquela venda. Então, por exemplo, para vender 175 mil em janeiro a preço de venda, saiu a preço de custo 61. E algumas pessoas incluem aqui, algumas empresas eu já vi colocando todas as compras que teve no mês. É uma visão errada, né, de interpretação errada. Então tem todas as deduções aqui para entendimento se houve lucro ou prejuízo baseando nas vendas do mês. Beleza, isso é DRE. A gente tem aqui o fluxo de caixa realizado e projetado. Só recapitulando que a ideia não é explorar muitos, não é, aqui é assunto de 1 hora para cada indicador desse, mas é mais para passar um pouco aqui o entendimento de cada. Fluxo de caixa realizado é a gente basicamente pegar o que teve dentro do nosso extrato, toda a movimentação de crédito e débito no mês, tudo que entrou e tudo que saiu. E aí, por exemplo, vamos supor que nessa DRE, no mês, saiu de estoque 60 mil, um exemplo. Só que eu comprei à vista, por exemplo, nessa mesma empresa, 300 mil de estoque. Então eu consumi 60, mas eu paguei de mercadoria no mês 300. Isso é um entendimento entre competência, DRE e um entendimento de caixa. Houve saída de caixa de 300. Então, basicamente é uma leitura de entradas e saídas, menos saídas. E no projetado é a gente pegar o nosso dinheiro de hoje e aqui a gente projeta as primeiras 4 semanas do mês e depois explode isso em outros meses. O que é necessário ter? Basicamente, uma base de contas a receber, saber o que eu tenho para receber à frente e saber o que eu tenho para pagar, mesmo que essa conta não tenha chegado, que a gente chama isso de provisionamento. Então, por exemplo, eu sei que vai vencer uma conta de energia no dia 1/12. Ela não chegou ainda, mas a média é de R$200 por mês. Eu já tenho isso lançado, eu já tenho isso provisionado, já entra dentro do meu fluxo de caixa. Isso facilita para a gente saber o que de fato, em média, eu tenho para pagar nos próximos dias, mesmo que não tenha chegado a fatura. Então essa leitura ela possibilita saber se eu corro algum risco de faltar caixa em algum momento nas próximas semanas ou nos próximos meses. Isso dá mais segurança para saber se eu ponho mais pé na venda, se eu reduzo despesa, se eu vou precisar de fazer captação de recurso de terceiro, se eu vou fazer um empréstimo, e nada melhor do que fazer um empréstimo quando não precisa, porque é nesse momento que você consegue negociar mais taxas. Enfim, é melhor a gente ter uma previsão de fluxo de caixa. Para quem, por exemplo, faz antecipação de recebíveis, recebe às vezes as suas vendas em 2 dias, se você não tem um fluxo de caixa, você opera 100% no escuro, porque veja bem,
Você vende hoje sabendo que vai cair esse dinheiro na sexta-feira, no máximo. Só que quem, né, não tem um fluxo de caixa, precisa de saber exatamente que precisa de vender para a semana que vem para cobrir o caixa de semana que vem. Então, a empresa que tem, né, essa antecipação, ou às vezes até D0 ou até D1, ela sempre sabe o que vai acontecer até amanhã. Se ela não tem projetado um fluxo até a semana que vem, até o mês que vem, ela corre um forte risco ali de ficar sem caixa. Tá? D0 é bom, D1 é interessante, tudo mais, só que sempre vai exigir que você se movimente aí com relação à entrada de caixa para cobrir as despesas. Fluxo de caixa é isso. E liquidez aqui, de uma forma muito rápida e simples, é a gente separar a empresa em duas frentes aqui. A frente do que a empresa tem e a frente do que a empresa deve. No que a empresa tem é tudo que a gente chama de ativo. Então é caixa, aplicação financeira, contas a receber, gestão de todo o nosso estoque. E tudo que a gente deve é tudo que a gente deve de fornecedores, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais e etc. Tudo que tem de dívida mesmo à empresa. É como se a gente tirasse uma foto no final do mês e olhasse para isso. Hoje é dia 31 de outubro. Quanto que eu tenho de caixa? Quanto que eu tenho de aplicação? Quanto que eu tenho de contas a receber? Quanto que eu tenho de estoque? E hoje é dia 31 de outubro. Quanto que eu devo para o fornecedor João, para Maria? Quanto que eu devo de folha e etc. Se eu pegar tudo que eu devo, tudo que eu tenho e tirar tudo que eu devo, a empresa ela vai ter o que a gente chama aqui de PL, ela existe um patrimônio. Se ela não tem esse patrimônio, se há essa diferença, a gente tem o que a gente chama de necessidade de capital de giro. A empresa precisa de dinheiro para honrar com as suas dívidas de curto prazo. Esses três, pessoal, é de forma muito rápida, que é um pouco mais complexo que isso, o entendimento. Mas eu queria que vocês tivessem um embasamento, porque isso toda empresa tem. Toda empresa tem informações para gerar esse tipo de indicador. E eles são fundamentais para a tomada de decisão e são fundamentais na precificação. Tá? Falando em precificação, a precificação é uma coisa que muita gente aplica markup, às vezes coloca o lucro que ela quer, mas na verdade a precificação é o quanto que a gente consegue ser sustentável, competitivo e consegue ao mesmo tempo bancar a empresa, honrar com as suas contas e ter uma margem suficiente ali e saudável para que a empresa tenha uma longevidade. Então, eu já vi muitas vezes de uma empresa que queria ser muito vaidosa no seu lucro. E aí, por sua vez, ela colocava no seu markup, no seu cálculo, uma coisa lá exorbitante. Não, porque eu não posso ter lucro, não posso ter prejuízo com esse produto, eu não posso vender barato, etc e tal. E aí tudo bem, era uma interpretação que o sócio tinha, mas nem sempre todo mundo queria pagar aquele preço. E aí eu tento sempre abordar que para precificar um produto não é basicamente a gente fazer uma conta, é importante tão quanto, né? Mas não é só a gente fazer uma conta ali para cobrir todos os custos fixos e sobrar uma margem. Mas vai muito além disso, a compreensão não só da empresa, mas de mercado também. O Juliano, né, eu acho que um parceiro nosso aqui, Rafa, ele fala muito, né? Ele é do ramo de confecção e de moda. Ele fala muito ele me falou muito, né? Que a precificação é interessante e tal, mas ela é longe de ser um cálculo ali, do que ter simplesmente fazer um mais e menos ali, multiplicar pelo custo e tal, mas e sim uma percepção de valor que a empresa gera do seu produto. E às vezes, né, a gente tem condição de precificar o nosso produto muito melhor e bem melhor, aliás, né, com um preço elevado, mas ela segue a planilha e faz uma precificação, uma margem menor. Mas bora lá, vamos falar aqui, né, o markup vai entrar em uma das frentes que a gente trabalha aqui, mas de apresentação, mas acho que o mais interessante é a gente entender
qual que é o nosso objetivo com a precificação para um produto ou para uma campanha? Eu denomino aqui que seriam 3 objetivos principais. E qual que eu devo seguir? Primeiro, eu quero fazer uma campanha de giro. Eu quero precificar o meu produto pensando que ele vai girar de forma mais rápida. E isso, por sua vez, eu quero que venda em quantidade maiores. Eu quero ter uma estratégia de preço competitiva e tudo mais. É uma estratégia. Ou não, eu quero fazer uma campanha de margem. Isso possibilita que a empresa trabalhe com um ticket médio maior, trabalhe com uma margem maior, e aí às vezes não tem um volume de venda tão expressivo assim, mas tem um resultado. Então o foco dessa campanha é gerar margem. Ou não, eu quero uma campanha de expansão. De expansão eu quero fazer abertura para novos clientes, novos canais, e ter, né, uma estratégia de comunicação mais fluida, né, enfim. Não é só aplicar descontos, né, que vai definir a minha precificação ou aplicar somente o markup. Eu preciso de ter uma estratégia. Às vezes é um pouquinho das 3, às vezes é um pouco de giro mais focado em expansão. É o que a gente vai entender aqui, um pouco de cada. Exemplo, giro. Quem opera em giro hoje, muitas das vezes, é porque quer vender barato um produto, mas a um preço abaixo do que o mercado trabalha, e aí ele quer que ganhe isso em volume de vendas. Então ele tem uma margem menor com um giro de reposição maior. Em que momento que isso é mais adequado? Primeiro, se eu tenho estrutura de pessoas, de logística, sistema, etc., para operar um giro tão rápido, né, e ganhar tanto no giro assim, tudo bem, funciona. Só que se eu tenho uma operação enxuta, eu começo a vender muito, e aí eu vou ter que contratar mais gente, o custo fixo aumenta, e aí eu vou ter que alugar outro lugar, porque eu preciso ter muito estoque e tudo mais. Isso é um risco para uma pessoa, para uma empresa. Então, o que eu acho mais ideal a gente operar em giro, em campanhas de giro? É trabalhar com produtos que são descontinuados, produtos que a gente chama de estoque parado, produto que tem excesso ocupando espaço dentro do nosso estoque. Então isso, né, a gente usa essa campanha de giro e normalmente isso acontece em datas sazonais, Black Friday, Dia das Mães, aniversário da marca, virada de ano, onde as pessoas usam esse mercado que está quente para comprar. As empresas usam essas datas para desovar estoque. E aí elas reduzem preço para o produto sair. E às vezes nem sempre fazer uma recompra, né? A empresa não vai repor essa mercadoria porque às vezes sabe que não dá certo. Então assim, aproveitando que a Black está aí, né? Eu já vi algumas empresas, a gente está vendo aqui que vai fazer uma campanha agressiva para determinado produto. 80% de desconto. Legal. Só que ela tem 2 unidades no estoque. Então, tipo, vai gerar um alerta, né, para os clientes, e aí o cliente vai querer comprar, não tem. Então, se for fazer algo agressivo em Black e tudo mais, que faça com produtos que tem volume e tudo mais, né? Acontece isso muito com um furo de grade, ou às vezes uma cor que não deu certo, que não foi aceita. E aí as empresas que apostaram e compraram em determinada coleção acabaram ficando com um excesso de estoque. Então, giro é para isso. Né? Nesses momentos que eu encontro que eu vejo que o meu produto está em excesso de estoque e eu preciso de fazer uma redução. Na campanha de margem, a gente vai ter uma estratégia, às vezes, de vender menos ou vender o mesmo tanto, mas com valor agregado. Então, eu aumento o meu ticket médio, fazendo com que eu monte kits, eu tenha coleções que são exclusivas, componentes, né, do produto que são exclusivos. Às vezes tem uma pedra preciosa que vai em determinado produto que só vai ser feita 100 unidades e aí aquele preço é diferenciado. E a ideia da margem, né, da campanha de margem, é você não brigar por preço. É você apresentar um produto e mostrar que aquele produto vale o que eu estou vendendo, o preço que eu estou vendendo. Então, isso tem que ter uma comunicação muito clara com o consumidor.
Ele precisa de entender a entrega do seu produto, ele precisa de enxergar qual que é o ganho que ele tem quando ele vende, quando ele compra aquele produto de você. Aqui é para uma estratégia que eu consigo passar para o meu cliente vantagem dele comprar da minha empresa e eu consigo mostrar para ele que o meu produto vale o que ele está pagando. Aqui é uma estratégia de convencimento e aí eu ganho na margem. Por último, nessa campanha de expansão é para atrair novos clientes. E aí exige da minha precificação ou da minha campanha que eu faça algum tipo de sacrifício. O que é esse sacrifício? Aquele primeira compra você ganha 20% de desconto, primeira compra você ganha um mimo, primeira compra você ganha cashback, né? Enfim, é tudo o que eu faço de sacrifício, às vezes no meu preço, na minha precificação, na minha venda, no meu financeiro, para atrair um cliente novo e fidelizar ele. Mesmo, né, que a gente ganhe menos, né, até como exemplo aqui, ganhe menos no primeiro pedido, o cliente volta e te paga te paga o lucro, né, que você perdeu na primeira venda, te paga na segunda. É uma estratégia que dá certo, né, de fazer para aumentar o LTV e tudo mais, mas exige uma certa atenção, porque às vezes você paga, você não dá uma boa experiência para esse cliente que fez a primeira compra e aí você perde ele. E aí aquela primeira venda que você teve não foi lucrativa, te deu um prejuízo, um certo prejuízo. Isso é uma campanha voltada para a expansão. Né? Vou gerar uma campanha, um ads voltado para a campanha de expansão, onde o primeiro cliente que fizer a primeira compra vai ter algum tipo de benefício. São as três principais assim que podem ser trabalhadas de forma estratégica. Agora, entendendo aqui, eu separei 3 formas diferentes de trabalhar a precificação também. Qual que é a primeira? Para formatar um preço de venda baseado no mercado. O que isso quer dizer? É quando eu olho o meu produto sendo vendido no Mercado Livre ou sendo vendido no site concorrente e tudo mais, e eu vejo que ele trabalha com um preço diferente do meu. Então, às vezes, a minha garrafa aqui, eu vendo ela a R$100, mas o meu concorrente vende ela a 75. E aí eu me baseio no mercado para precificar o meu produto. O lado bom de se precificar dessa maneira é que eu sei que essa garrafa aqui, ela é vendida a 75 e é aceita a 75. Para eu vender ela a 100, eu preciso de oferecer a vantagem, que aí entra lá a campanha de margem. Por que eu vou vender, uma pessoa vai comprar a 100, sendo que num concorrente vende a 75? Então eu preciso dar essa ideia de percepção de valor. E aí tem um outro ponto, que às vezes a estrutura do seu concorrente não é a mesma que a sua. Ou às vezes ele não tem nem base de precificação, ele quer ganhar na campanha de giro. Ele quer vender barato para girar mais rápido e sair na frente dos concorrentes. Então pode ser uma boa estratégia de precificação, mas é muito complicado. É bom para você entender quanto que o mercado está querendo pagar. Valor percebido, que é a segunda estratégia de precificação, é determinado pelo valor que o cliente, né, e a pessoa vê o seu produto. E aí isso acontece muito, um valor percebido, para produtos que são exclusivos. Como, por exemplo, um celular da Apple que é um status. Ele é caro e os componentes dele é o mesmo que um da Samsung, que seria R$2.000, R$3.000 mais barato. Mas a Apple dá um valor de percepção de que é um produto de luxo, um produto, né, enfim, que todo mundo tem desejo. Assim como um produto que tem exclusividade, um relógio, por exemplo. Eu prestei serviço para uma empresa que lançava 2 coleções de relógio no ano. Ela fazia 2 vendas no ano, 2 lançamentos. Ela não tinha estoque. Cada lançamento tinha 100 relógios. E ela ofertava isso para o Brasil inteiro. Só que cada relógio era 30 mil. Ela produzia esses relógios. E ela conseguia passar esse valor de percepção. Ela convidou alguns tenistas para poder fazer a marca, etc. Então ela deu essa percepção. Não é uma marca nem conhecida, né? Nem famosa.
mas ela passou uma percepção de valor no seu produto, e de fato era de valor. Isso o lado bom é que você cria uma fidelidade da marca. O cliente gosta da exclusividade, de ver vantagem, etc. Lado ruim, é muito subjetivo. Como que você vai pôr um produto que não é exclusivo, vai oferecer R$ 150 sem nenhuma vantagem, sem mostrar nenhuma vantagem para o cliente? Então pode ser subjetivo, tem que ser muito bem trabalhado a marca, né, o marketing da empresa para poder ofertar um valor diferente, um valor acima do mercado. Por fim, aqui o markup. Markup é um método de precificação, utilizando o cálculo de uma empresa, e esse cálculo ele vai cobrir todos os custos que uma empresa tem e sobrar um percentual no qual essa empresa vai ter de lucro ou de prejuízo. Ele consegue calcular de forma inversa o quanto que eu deveria cobrar do meu cliente para cobrir os custos e sobrar o percentual que eu quero. É muito fácil de fazer, é um cálculo, né, muito simples, só que não é simplesmente a gente colocar numa planilha o cálculo e ver qual que é o valor que vai dar, mas é muito mais estratégico. Qual que é o ponto que eu posso melhorar internamente para que o meu preço seja mais competitivo e eu consiga ter valor percebido, consigo trabalhar com o preço do meu concorrente, consigo operar às vezes em margem, etc. Enfim, essas são as 3 principais percepções aqui, estratégia de precificação. O que é importante antes, né, da gente entrar aqui, principalmente no markup, entender dentro da estruturação de custo. Custo é tudo que uma empresa tem de gasto para vender o seu produto direto, custo direto, melhor dizendo. Então, a gente vai falar que é custo de uma mercadoria, o preço que eu pago no meu fornecedor, ou o preço que eu pago na minha matéria-prima, o custo que eu tenho para personalizar, às vezes é um bordado, às vezes é pintado, enfim, é esse entendimento na personalização. A embalagem é custo, o frete que eu compro, que é cobrado de mim do meu fornecedor, entra dentro de uma precificação, entra dentro do custo direto. Então, custo é isso, é esse entendimento aqui. A mão de obra entra aqui. Então, às vezes o que eu vejo que paga R$50 para o fornecedor, existem outros custos diretos envolvidos. Então, de 50 vai para 63. E despesas variáveis são todas as despesas percentuais aqui que ocorrem de acordo com a minha venda. Então, para eu vender, eu pago imposto, tem a taxa de cartão, tem uma comissão de vendedor, tem o frete sobre a venda que é cobrado. Então, isso é despesa variável. E por fim, a gente tem aqui o que a gente chama de custo fixo, que é todo o custo que tem recorrente mensal, e a gente não tem variação de valor de acordo com a variação da venda. Então, se eu vender mais ou se eu vender menos, eu tenho aqui um R$10.000, enfim, de salário, aluguel, água, energia, etc. E entram também aqui, o Ricardo está colocando os custos diretos, que são os impostos, né? O diferencial do ICMS sobre a compra, que inclusive daqui a pouco até tem uma calculadora para calcular esse default. Tá? Mas seguindo aqui, né, e até dando uma acelerada aí também, né, Rafa, porque eu sei que tem horário, mas só para a gente compreender aqui o quanto que cada um desses pontos que eu coloquei consome de um produto. Então, por exemplo, um produto que é vendido a R$240, 100% do preço de venda, 26% é consumido do custo do produto, ou seja, ele custa R$ 63,48, equivale a 26%. O custo variável, taxa de cartão, maquininha, imposto, enfim, despesas variáveis, equivale a 28%, que é R$ 68,52. E, por fim, aqui me sobra o que a gente chama de margem de contribuição. É o indicador mais importante dentro do varejo hoje. Por quê? O que vem depois de deduções da margem de contribuição é tudo que é fixo. Então, existem aqui a margem de contribuição, que é justamente para entender o quanto que sobra da venda, o lucro da venda. Eu já vi empresas que têm margem de contribuição negativa, ou seja, ela vende o produto, o custo é alto, o custo variável é mais alto ainda e não sobra nada da sua venda.
E isso, por sua vez, não sobra nada para pagar a despesa fixa. Então tem que tomar, eu aconselho, né, a gente ter uma leitura de margem de contribuição de todos os produtos. Entender qual que me dá mais margem, qual que não dá mais margem. E aí, a gente tem aqui, né, como um hábito precificar os produtos através do quanto que eu quero de margem de contribuição e não de lucro final. Nós vamos já destrinchar um pouco isso. Mas pensa o seguinte, a margem de contribuição é como se fosse o preço de venda, né? Um produto que eu vendo é como se fosse uma pizza. Cada fatia que é consumida dessa pizza é um governo que está pegando os seus impostos, está recolhendo seus impostos, as transações de pagamento, o transporte, a despesa das comissões e etc. Então, o que sobra dessa pizza é o que sobra o dinheiro para bancar as despesas administrativas. Então, aqui tem uma exemplificação de um preço de venda. Então, um produto que é vendido a 45, sem imposto, sem custo, né, da mercadoria e sem as despesas que são variáveis, ele sobra R$ 12,18. 30% de resultado. E aqui é um detalhe importante. Essa margem de contribuição ela é sempre calculada sobre a receita líquida. O que isso quer dizer? Receita líquida de impostos. Por quê? A gente tem que considerar na empresa tudo que eu vendo líquido de imposto, porque é o dinheiro que de fato pertence à empresa. E aí, quando a gente considera isso, a gente está considerando que de fato que não é 45,10 que é propriamente da empresa. Tudo bem que você vendeu, só que para você vai considerar fiscalmente 40,59, que é a dedução do imposto. Então, aqui sobra 12,18, que equivale a 30% de 40,59 da despesa variável. Então, pessoal, a despesa, o cálculo do markup é esse. Provavelmente existem outras formas aí de calcular, mas que consideram a receita bruta e que consideram custo fixo. Leonardo, por que você não inclui o custo fixo na precificação do markup? E somente as despesas que são variáveis? Porque o custo fixo, como diz, né, ele diz, é fixo. Então, por exemplo, se eu tenho 20 mil de despesa fixa para um faturamento de 100, eu tenho 20% de despesa fixa. Se eu tenho 20 mil reais de despesa fixa para um faturamento de 70, já não é 20%. Então, muda drasticamente na precificação. E se você tem uma empresa que o seu faturamento tem variação de 10 a 15% de um mês para outro, isso pode ser grave, porque você está inflando, né? Você está colocando o seu preço, o seu custo fixo na precificação, sendo que ele não representa mais aquele percentual da precificação. Então, por segurança, eu calculo o markup, né, e o preço de venda baseando na margem de contribuição que eu quero. Eu queria que vocês entendessem o conceito e entendessem o porquê dessa margem de contribuição. O cálculo em si é fácil, até porque ao final aqui dessa aula eu vou compartilhar com vocês essa planilha. Dentro dessa planilha eu tenho aqui todas as formas de cálculo, entendimento aqui do glossário financeiro, dúvidas e respostas de financeiro de estoque, DRE, DFC, fluxo de caixa, cálculo de gestão de estoque, ciclo de caixa, ponto de equilíbrio, elasticidade de demanda, mas enfim, a precificação em si, a gente tem aqui o cálculo já pronto, onde a gente preenche só o que é amarelo. Agora veja bem, eu tenho um produto, por exemplo, que custa R$50. A empresa tem 7% de imposto, as comissões aqui é 0,5% sobre a venda, tem uma taxa de cartão aqui de 5%, por exemplo. Eu faço campanha para esse produto e o ROAS geralmente é 12% e o frete sobre a venda aqui é 9%. Eu quero que essa empresa essa venda sobre 30% de margem de contribuição. Qual que é o meu preço de venda a ser trabalhado? R$123,15.
ou seja, markup de 2,46. Se uma empresa paga R$50, cobre todos esses valores para sobrar 30% na sua venda, ela deveria vender a 123,15. Aqui está a despesa, aqui está a conta já aqui da prova real. Agora a pergunta é, qual que é a margem da minha empresa? Como que eu devo trabalhar ela? Tem uma forma aqui dentro dessa planilha que vai fazer, né, uma estratégia, né, vai mostrar para você qual que é o impacto dessa margem de contribuição dentro do seu negócio. Então, por exemplo, se a empresa vende em torno de R$100 mil, exemplo, ela trabalhando com essa margem de contribuição de 30% e a empresa tendo 40 mil de despesa, por exemplo, ela teria uma precificação, aliás, um resultado negativo de menos 12 mil. 13% negativo. Qual que é o ponto de equilíbrio dessa empresa? O que isso quer dizer? Qual que é o mínimo que ela tem que vender para bancar 40 mil de conta, tendo 30% de margem de contribuição? R$143 mil. Ou seja, eu vou ter que ganhar na margem, vou ter que aumentar a minha margem para poder cobrir aqui os 12 mil de prejuízo. Ou eu vou trabalhar os percentuais de comissão, de taxa de cartão, eu vou tirar a campanha desse produto e deixar zero, enfim, vou trabalhar os percentuais aqui de imposto ou reduzir essa despesa aqui talvez para 30 mil, exemplo. Ainda assim fica um prejuízo alto, mas vou reduzir para 15% e isso já vira 14%. A questão é, será que eu consigo reduzir para 15%? Esse é um cenário para ir desenhando. Agora, eu consigo também saber que se eu quiser continuar vendendo R$100 mil em média, ou 110, 120, enfim, e se eu quiser manter as minhas despesas de R$40 mil, qual que é a margem de contribuição que eu tenho que trabalhar? Às vezes, para ao invés de dar prejuízo de 12%, eu ter uma margem, sei lá, de 20% no lucro final. Aqui vai me dar esse resultado. Então, por exemplo, essa empresa, para dar 20% de resultado, a precificação tem que ser baseada numa margem de contribuição de 63%. E aí vamos tirar as dúvidas aqui. Se eu trabalho com, ao invés de 30%, 63% na margem de contribuição, esse produto que custa R$50, eu teria que vender a 504. E aí lá nas vendas de R$100 mil, ao invés de me dar prejuízo, ela vai me dar os 20% de lucro final, de resultado final, R$18 mil. A questão é, como é que eu vou vender um produto que custa 50 por 500? Eu preciso ter uma percepção de valor aqui gigantesca. Então, é uma margem que não dá para trabalhar. Ou eu vou trabalhar com uma margem aqui de 10, talvez, e aí a margem de contribuição pode ser formatada em 53, mas ainda assim é um markup de 5, é um pouco alto. Ou eu vou ter que, às vezes, sacrificar aqui a minha margem, às vezes trabalhar com 40%, e aí reduzir a minha despesa aqui para uns 35 talvez, e aí poder dar um lucro. É complexo, porque não dá para determinar qual que é o percentual ideal de forma geral. Precisa a gente estudar o cenário. E de novo, para conseguir chegar nesses números e nessa formulação, a planilha está pronta aqui, é bonitinha e tal. Só que exige para a gente saber qual que é o meu número de verdade, qual que é o meu plano de ação. Não basta ter só a planilha calculando pronto. Então, seguindo aqui, né, tem até outros questionamentos, eu vou compartilhar o material aí com vocês, mas eu só queria finalizar com uma coisa, né, e que também determina muito a precificação, que é a gestão do estoque. O estoque, ele é algo que a gente precisa de ter um equilíbrio, de ter equilíbrio entre produtos que giram de forma rápida, mas com margem, e produtos que eu sei que vai ter um giro mais lento, mas que eu não posso simplesmente trocar o dinheiro,
que é trocar o dinheiro? Por ele tá parado e tudo mais, eu simplesmente vender ele a preço de custo ou vender um preço que eu tenha margem zero. Não pode ser assim, porque senão eu vou ficar trocando dinheiro toda vez. Eu vou ficar comprando coisas, vendo que não está vendendo e de repente vender pelo preço de custo. A ideia de negócio não é essa. Então, aqui a gente, né, tem vários indicadores que vão mapear a gestão de estoque. O que eu oriento? A gente ter pelo menos uma visão de curva ABC. O que eu tenho de relevância dentro do meu estoque? A preço de custo e a preço de venda, né? Que vai mostrar onde mora o dinheiro dentro do nosso estoque. Mas dentre esses 8 aqui, eu queria entrar só em um, que é o que a gente chama de cobertura de estoque. Isso aqui é primordial para a gente saber quantos dias de estoque eu tenho de determinado produto. E aí a fórmula dele é muito simples, é calcular o quanto que eu tenho de estoque hoje e dividir por quanto que ele vende em média por dia. Então pega os últimos 90, os últimos 60, os últimos 120 dias e entenda quanto que em média por dia esse produto saiu. Aqui é um exemplo. Esse produto aqui tem 235 unidades dentro do estoque. Nos últimos 90 dias vendeu 68, que equivale a 0,75 por dia, estatisticamente falando. Se a gente pegar os 235 em quantidade e dividir pelo quanto em média sai por dia, a gente tem mais de 300 dias de estoque. Isso é quase um ano de estoque. Então pensa, se esse produto, desse exemplo, demora 30 dias para ser reposto, por que eu tenho 300 dias ao invés de 30 ou 40 que seja? Aqui dá para entender que é um excesso. Ou comprou muito, ou comprou por emoção, ou comprou errado. E aí o que acontece? Existem empresas que, vendo esse cenário, ainda assim quer ter lucro com esse produto. E aí, pensa o seguinte, o dinheiro você comprou com o seu fornecedor, pagou em 30 dias, por exemplo, um boleto lá para o fornecedor em 30 dias. E aí, a gente vai vender esse produto 0,75 por dia, 68 a cada 3 meses e tudo mais, e vai demorar 300 dias para eu repor o caixa que eu paguei lá no ponto zero, que eu paguei em 30 dias depois da minha compra. Isso a gente chama de descasamento de caixa, descasamento de ciclo de caixa, ciclo financeiro. Então, quanto menos dias eu tenho de cobertura, mais eu giro meu caixa e menos eu tenho de necessidade de capital de giro. Nessas horas, quando a gente pega um estoque que está extremamente alto, que está em excesso, e que eu vejo que não vingou a venda, eu vou para a estratégia de campanha de giro. Porque aí eu quero liquidar ele o mais rápido possível para esse dinheiro entrar e aí eu poder fazer uma compra mais assertiva. E aí, respondendo a pergunta do Nicolas, sim, hoje, vou dar um exemplo rápido aqui, a gente explode esse produto, aliás, toda a gestão de estoque numa matriz. E aqui é um exemplo, ó, esse produto, primeira linha aqui, tem 200 unidades. Ele custa R$165, é vendido a 550, logo ele tem 33 mil a preço de custo, 110 mil a preço de venda. Tem a curva dele e tudo mais, já estão todos os cálculos aqui, tá? Só fazer a cópia depois. E aqui tem a venda dele. Então esse produto aqui que tem 200 unidades, vendeu 100 nos últimos 90 dias. A média de venda é 1 por dia, a média por mês é 33. E aqui ele tem a cobertura, 180 dias. Então aqui tá por todos os produtos, ó, código tal, tamanho P, cor, acho que não tem cor aqui. Mas enfim, produto a produto. Por quê? E é uma excelente pergunta, principalmente em confecção. Pode ser que tenha furo de grade. Às vezes eu tenho excesso de um GG e aí falta o PP, ou falta o P, ou falta o M. E existem campanhas que são direcionadas para tamanho. A Nike faz muito isso. A Nike, você vai entrar no site que está com 50% de desconto, o tênis mais top. Aí você entra, é 48 tamanho. Era o único que tinha, porque estava sobrando estoque. Então a cobertura ajuda muito isso, tá? É legal ter por produto pai? É, melhor ainda, porque você sabe se a sua coleção está em cobertura alta ou não, tá?
Esse aqui é um caso, a gente conseguiu reduzir mais de 1 milhão de estoque numa empresa que é uma franquia. Então a gente tinha coleção dos últimos 3 anos parado dentro do estoque. Tem a coleção da Copa lá nessa empresa. Então a gente conseguiu fazer uma redução de estoque e isso entrou para a caixa 1 milhão na época que a gente fez. O que eu oriento aqui, já finalizando, é que a gente, né, tenha uma rotina, a gente como empresário, tenha uma rotina da sua empresa. Entender o que acontece no dia a dia, ter uma rotina de entendimento de fluxo de caixa, entendimento de precificação, quanto que cada produto está me dando de margem, qual que é a margem que eu gostaria de ter, que tenha um entendimento do que fechou o mês, o quanto que a empresa deu de lucro ou de prejuízo, e tirar uma foto da empresa para explodir ali se ela tem condições suficientes para honrar com as suas obrigações ou não. Então isso, né, até tem aqui o que é, né, uma rotina, uma constância interessante para quem é sócio de empresa, para que tenha, né, isso muito fresco, os dados e as informações que eles têm ali disponível, para poder tomar uma decisão. Eu tive que acelerar um pouquinho, até desculpa, Rafa, eu não tinha, acabei extrapolando um pouco, mas aqui é o QR Code para poder acessar aquelas planilhas que eu comentei. Eu vou, né, acho que as minhas redes sociais estão aqui, eu fico à disposição para tirar dúvida, para, enfim, conversar no particular, caso alguém não queira falar aqui agora. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente abre aqui. Eu gostaria de agradecer ao Léo, né, Léo, pelo tempo. O Léo está lá no grupo também, então quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho dele, quiser agendar um papo para a sua empresa, tal, também está no nosso grupão. Eu coloquei o grupão aqui também para quem ainda não está, que me perguntaram, está aqui no canto aqui também, eu vou mandar de novo aqui. E fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Se não quiser, igual o Léo falou, como é um assunto delicado, pode fazer depois lá no privado, que ele vai estar lá também com a gente dentro do grupo. Já está, na verdade. Eu acho que o pessoal vai chamar depois, viu, Léo? Normalmente é assim. Demorou. Na hora que Normalmente baixar essa planilha aqui, acho que pode ser que gere dúvidas e tudo. O Ricardo tá mandando algo aqui, ó. Boa. Ricardo, se quiser abrir o microfone também pode ser, viu? Você que sabe. Se quiser mandar escrito ou pelo microfone, tanto faz. Só veio. Rafael, deu? Opa. Tá escutando? Tô ouvindo. Olá, Leonardo. Obrigado, viu, pela aula aí, né? Boa, Isso é uma aula estratégica, muito bom. Boa, obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque tem umas despesas aí que a gente, principalmente quem vende no Marketplace, que é uma despesa que a gente tem que assumir, né? Que é a logística reversa. Né? Quando a gente vende um produto, aí o cliente devolve o produto, a gente devolve o dinheiro para o cliente, paga o frete na logística reversa, né? O Marketplace não devolve a comissão, né? E talvez esse produto foi vendido no mês anterior, virou o mês. Você contou com aquela venda como se tivesse tido lucro naquela venda. A hora que volta esse produto, o lucro você perdeu ele. Né? E como que você consegue apurar principalmente essas duas despesas aí, né? Que é esses dois números, né? Que seria a comissão do Marketplace e esse lucro que você teve, que você tem que desconsiderar ele, né? Exato. Excelente pergunta. Isso dentro da precificação, ou a gente faz por uma expectativa que a gente tem de que pode acontecer uma devolução e tudo mais, ou a gente não considera na precificação. E é um ponto importante porque a taxa de marketplace, com certeza, ela tem que estar na precificação, mas essa da devolução, dentro da própria DRE, a gente tem, antes da receita líquida, a dedução das devoluções de venda. Então, às vezes, por exemplo, acontece muito em Black Friday. Vendeu ali no final de novembro e vai ter devolução só lá em dezembro.
e aí a gente consegue, né, mapear. Às vezes até consegue. Hoje tem ferramentas como a Troc, né, a Troc E-commerce, mas consegue mapear isso muito bem. Mas acima, né, de mapear, a gente precisa de entender, e eu tento explorar muito isso com os clientes, o porquê que a devolução está alta. Em alguns mercados, confecção, isso é muito frequente. Tem uma devolução de 7, 8, 9% ali sobre a venda. E aí isso está muito amarrado ou a foto que está sendo exposta, ou às vezes a costura do produto e o entendimento em si do porquê que o cliente está devolvendo, né? Hoje é muito fácil, né, fazer devolução dentro do e-commerce, mas também de certa forma desgastante. Eu, por exemplo, compro uma coisa, eu não gosto de levar lá no Correios ou num parceiro. Então isso é uma coisa que ela está dentro da DRE, é uma dedução ali da venda bruta, e a gente consegue mapear através ou das notas de devoluções emitidas dentro do mês ou dentro do Troc E-commerce, que é a ferramenta que eu conheço particularmente, que a gente trabalha aqui. Então, o motivo principal talvez seria o ponto, né, mais importante para ser entendido. A gente trabalhou, eu e o Rafael trabalhou numa empresa que era de equipamento de academia. E aí, dificilmente uma devolução, que era um produto assim, você compra, você sabe o peso que é. Tudo bem que tinha uns caras que pesavam ali para saber se tinha realmente 1 quilo, né, de halter. Mas muito mais difícil ter devolução. Em caso de confecção, aí eu vi que era. Eu vi uma palestra que o gestor ele falou que estava tendo muita devolução porque o tamanho do produto era diferente do que parecia na foto, a calça. Então eles reformularam toda a costura da calça para não ter mais devolução. A minha pergunta é mesmo na parte de cálculos aí, né? Como que você vai mapear essa comissão que ele não devolve, né? E essa margem de contribuição que você contou com ele no mês anterior. Como que você mapeia? Porque se tiver muitas devoluções, como que você faz isso? Qual ferramenta que usa? Se os marketplaces, eles têm como puxar isso dentro deles, né? A margem de contribuição não, porque a margem de contribuição é sua. Como é que você vai fazer isso? Exatamente. Dá pra gente entender o quanto que custou essa devolução. Como, por exemplo, custou R$10, por exemplo, porque aí teve que devolver o produto para a empresa e etc. Esses 10 poderiam entrar dentro do seu custo direto na precificação, ou em valor monetário ou em despesa variável. O problema é que se você coloca R$10, você às vezes está inflando sua precificação, não porque você, né, quer se prevenir de não ter devolução, mas porque talvez você tenha uma ineficiência na apresentação do seu produto. Por isso que você está colocando R$10, entendeu? Voltando à pergunta, é como mapear, como você achar esses dois custos dentro daquele período que teve devolução. E depois eu acho que seria melhor jogar isso aí lá nas despesas fixas, vamos falar assim, né? Entre aspas, que não é despesa fixa, mas ficaria que a mais contribuição cobrisse isso depois. Porque você jogar na precificação ali, fica. Tem uma. Eu conheço, a única que eu conheço é a Troc E-commerce. Você já opera com ela? Não. Tem mais alguma, Rafa, que você indica? Hoje eu trabalho com a SoftApp e Eolist, que é a trading. Tem também a SPED, acho que tem isso, se eu não me engano. Olha lá, o pessoal falou G-Finance também. Exato. É um sistema que, tipo, se ele não está automatizado através desse G-Finance, da SPED ou como é que chama mesmo? SoftUp, Eolist, etc. Não. O que faz a Troc E-commerce, A troca. essa solicitação vai chegar para você por algum lugar, ou pelo site, ou pelo WhatsApp, tudo mais. Se fosse de uma forma manual, você iria emitir uma nota de devolução manual para o seu cliente. Isso você consegue rastrear dentro da própria Eolist, sabe? Não, a nota de devolução, né, a gente faz porque aí você já gera o crédito também da. Exato. Né, aí você mata a nota de devolução, você mata o imposto que você pagou na venda. Exato. Aí fica só esses dois que eu te falei, né? Que seria a comissão do marketplace, que ele não devolve, e a sua margem de contribuição que você considerou ela no ato da venda, né? Exato.
mapear esses dois aí para poder lançar como despesa. Né? Isso. Tem uma dificuldade muito grande, é conciliar marketplace. Eu vim de uma empresa hoje mais cedo que tipo, é muito difícil, né? Até as grandes empresas de conciliação não conseguem, às vezes, rastrear todos os custos que tem no Mercado Livre, por exemplo. Uhum. Acho que eu até tive um caso hoje aqui que, deixa eu ver se eu tenho aqui, teve um estorno, mas o pessoal não sabia de onde que era aquele estorno, dentro de uma venda do Mercado Livre. Esse é um problema. Ah lá, ela falou, poxa, eu não sei o que é esse 1,34, por que tá estornado? E aí, assim, tem aqui e tudo mais aqui abaixo, mas imagine isso para quem vende 500, 600 mil só no Mercado Livre por mês, né? Tem algumas tabelas, algumas informações que são geradas, mas nem todo mundo tem esse conhecimento, né? É isso mesmo. Eu vou deixar uma pergunta aí no ar. Eu acho que você não vai responder agora, porque é complexa, que é a reforma tributária, né? Porque o que está sendo falado aí que já vai ser descontado o imposto no repasse, né? Isso. Ela está prevista para... Aí vai mudar toda essa precificação aí, né? Que hoje o pessoal faz em cima de meia nota. Exato, e vai ser importante para quem, né, eu não sei em detalhes como vai funcionar, mas para quem não emite nota, por exemplo, vai precisar de virar a chavinha um pouquinho aí para poder conseguir emitir essas notas e isso ficar evidente de forma fiscal e pagar o imposto justo, na verdade, né? Nem o imposto, menos imposto, mas o justo. Em breve nós vamos trazer isso daí, viu? Eu acho que talvez dezembro, não sei se nós vamos ter, provavelmente alguma coisa vai ter, mas a gente vai trazer, tá? Em breve vai trazer sobre reforma tributária. Já estamos conversando com o pessoal aí para trazer para vocês esse conteúdo também. Bom demais. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Valeu, Ricardo. Gente, então é isso. Vou encerrando por aqui. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Depois eu vou disponibilizar a aula gravada aí, né? No nosso canal. Vou enviar lá no grupo. Mas é isso. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, viu? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.